juntamente com a missionária Luciana, né? E agradeço por estar aqui mais uma vez, a Deus, né? Então vamos abrir aqui a palavra, irmãos. Que culto abençoado é esse, né? Desde o início, Deus já tem confirmado a palavra dele no meu coração. Desde o início, já aconteceram coisas aqui que Deus já me mostrou que é esse mesmo o caminho. E eu fico satisfeita quando Deus vai confirmando, né? Então eu queria falar aqui hoje a palavra de Deus no livro de Lucas 5. Lucas 5, versículo 1. Diz assim: foi chamado aos primeiros discípulos, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ali ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes, que rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que era um companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Que palavra maravilhosa é essa, né, irmãos? Tantos ensinamentos nós temos aqui nos dias de hoje, para as nossas vidas através dessa palavra. Mas eu gostaria de citar aqui três observações antes de entrar na palavra principal aqui, né? Antes de entrar na mensagem, no âmago da mensagem. Primeira, muitos conhecem essa passagem somente pelo milagre que ela proporcionou, que foi a pesca maravilhosa. Mas na minha Bíblia, e na sua certamente, está escrito como título dessa passagem: o chamado dos primeiros discípulos. Isso aqui me chamou a atenção nessa palavra de hoje, que o mais importante aqui, o primeiro passo que ocorreu foi o chamado, o desejo de Deus de chamar aqueles homens, e a consequência foi o tão grande milagre. A segunda coisa que me chama a atenção aqui nessa passagem é que não foi uma coincidência Deus estar ali, foi propósito, algo direcionado pelo Criador para fazer daqueles homens santos, diferentes, transformados pelo poder de Deus. E aí a gente vê que a gente vai estudar um pouco mais a fundo e vê que os historiadores dizem que na
existiam nada mais, nada menos do que 4.000 barcos. 4.000. E dentro desses 4.000, o Senhor foi direcionado para 2. É tremendo, irmãos. E dentro desses milhares de habitantes que existem na terra, o Senhor Deus escolheu você e a mim. É tremendo isso, irmãos. Quando Deus tem um propósito na vida de um homem e de uma mulher, certamente Ele alcança esse propósito. E a terceira coisa que Deus aqui me chama a atenção, eu vou ser bem breve hoje, assim eu espero, né? É que Pedro, Tiago e João, aqui Simão, Tiago e João, eram pescadores experientes. Eram pessoas que dominavam e conheciam toda a arte da pesca. Não era uma Ana Paula da vida que nunca pescou, né? Não era talvez irmão já pescou? Já pescou? Mas conhece pouco, né? Profissional? Não. Não é assim, o irmão José Carlos, né? Não é. Não é uma irmã missionária Luzia. Já pescou, Luzia? Não é assim. Eram pessoas que sabiam toda a técnica da pesca. Eram pessoas que conheciam o mar, que entendiam dos ventos, entendiam toda a arte da pesca, toda a situação, todo o preparo da rede, entendiam toda a posição onde eles deveriam estar localizados. E mesmo assim, naquela noite, eles trabalharam a noite inteira, estavam já exaustos. E não somente exaustos, mas estavam frustrados, porque não haviam pescado um peixe sequer, nada pescaram naquela noite. Ou seja, todo o sustento da família, toda a dependência daquela renda ali, não existiria naquele momento. Não só o fato de não pescar, mas o fato de voltar para casa sem o sustento da família. Estavam ali, certamente, endireitando a rede, tirando as sujeiras da rede, estavam ali se preparando para descansar, e aí entra o Senhor. Nesse cenário de total desânimo, entra o Senhor ali na vida daqueles homens. E aí, irmãos, eu tenho aqui, né, nessa passagem, uma observação sobre o mover de Deus através das redes. Algo que me chamou muita atenção aqui. Você vê como a rede ela está posicionada em cada momento dessa passagem. No primeiro momento, nós temos ali uma rede vazia, uma rede infrutífera, uma rede sem nada para apresentar, mãos vazias. Nós temos ali uma rede que foi usada e não teve o fim desejado. Uma rede que talvez você olhasse para ela e falasse: essa rede está com algum problema. Os peixes passaram por algum buraco, tinha uma brecha ali e ela não conseguiu pegar nada. Mas tudo, irmãos, na vida tem um propósito. E o nosso Deus Criador, já sabendo da situação, já providenciou tudo isso. Até mesmo o fato de não haver peixes foi providência de Deus. E ali a gente vê que as redes vazias naquele momento denotam uma situação de pessoas, de vidas que não tinham a presença de Deus. E aí tudo é infrutífero, tudo é vazio, tudo é escuro, nada prospera quando não há a presença de Deus no negócio. Aleluia. Quando não tem a presença de Deus, as coisas não caminham, as coisas parecem que ficam amarradas, as coisas parecem que não vão adiante.
Então há momentos na nossa vida também que precisamos nos despojar de todo sentimento ruim. O que a irmã falou aqui para o irmão? Tira tudo que está dentro de você. Tudo que não presta, seja o medo, sejam as tribulações, as perturbações, seja o desânimo, seja a dúvida, tira tudo que está dentro de você e esvazia. Aleluia. E esvazia todo sentimento que atrapalhe o Espírito Santo de Deus, esvazia, tira tudo. E aí a gente vê aqui no versículo 4, quando o Senhor diz assim: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Aqui eu tenho dois ensinamentos, irmãos. O primeiro, faze-te ao mar. Diga assim para o teu irmão que está do teu lado: quer ser discípulo do Senhor? Vire para ele e diga assim: eu já sou discípulo do Senhor. Aleluia! Fala assim para ele: eu já sou discípulo do Senhor. Agora você vai virar para ele e vai dizer assim, vai perguntar: então você está preparado? Você está preparado para lançar a tua rede ao mar alto? Eu não quero mar raso. Raso não serve. Eu quero mar alto. O que é o mar alto, irmãos? É um mar profundo. Aleluia, mandarai. É um mar profundo. É quando você mergulha profundo para ter intimidade com Deus. Esse é o mar alto. E Jesus diz ali para aqueles discípulos: lança-te, faze-te ao mar alto e lançai as redes. Olha a rede de novo se movendo. O que é o mar, irmãos? É importante a gente destacar aqui que o mar é a água o quê? Em movimento. Então o Espírito de Deus, ele está sempre em movimento na nossa vida. O mar é lugar o quê? De transformação. E nesse mar alto, deixa Deus trabalhar, irmãos. Eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, que se Deus ainda não te levou ao mar alto, se prepara. Porque se você disse que é discípulo do Senhor, se prepara, porque Ele vai te levar a esse mar alto. Deus quer ter experiências contigo. Deus quer o mais profundo contigo. Deus quer ter intimidade profunda contigo. Deus não quer que você venha aqui e conte testemunhos que outras pessoas viveram. Ele quer que você conte a sua experiência real com Deus. E o nosso Deus, irmãos, não é Deus de coisas velhas. Ele sempre faz algo novo. Sempre faz algo novo. Lançar as redes é fazer uso das ferramentas que Deus dá para a nossa vida. O mais importante de lançar a rede, irmãos, é você se apropriar daquilo que Deus quer para você. Você tomar posse, se apropriar disso. Se Deus já disse que você vai colocar a mão sobre o enfermo e ele vai ser curado, toma posse. Se apropria disso, irmãos. E esteja preparado para que Deus te lance no mar alto. Porque não é na sua casa, sentado no seu conforto, que você vai ter essa experiência de mergulhar. Com certeza Deus vai colocar um doente diante de você.
uma porta que você deseja. Talvez seja um familiar curado. Talvez seja uma situação difícil que você não consegue, não está nas suas mãos resolver. Aleluia. Não depende de você. Aleluia. Depende de outras pessoas. E Deus vai te fazer viver sim esse mar alto, para que você tenha testemunho para contar. Deus vai te fazer sim, te ensinar a se apropriar das bênçãos de Deus. As redes lançadas sobre a ordem de Jesus falam sobre a aprovação de Deus. São oportunidades que Deus nos dá para nos firmar e ter mais profundidade com Ele. Jesus apareceu ali na vida de Pedro para mudar por completo sua vida, fazer dele de pescador, tornar ele um apóstolo, pescador de homens, pescador de almas. E para isso, irmãos, ele, como toda a sabedoria que ele tinha de ser um pescador profissional, o Senhor Deus não poderia dar uma coisa rasa. Tinha que provar ele no profundo. Ele poderia dizer: não, mas eu já estou cansado. Eu trabalhei a noite inteira, os meus homens estão cansados. Nós entendemos muito bem de pesca e sabemos que ali hoje não tem nada. Ele poderia colocar o eu dele na frente. Ele poderia dizer: não, hoje basta. Mas o que ele fez? O que ele disse para o Senhor? Sobre a tua palavra, o quê? Sobre a tua palavra lançarei a rede. É sobre a palavra de Deus. Você depositar a tua confiança na palavra de Deus. E quando tudo aquilo que já deu errado 200 vezes na tua vida, e Deus manda dizer: lança a rede de novo. Lança a rede. Já falei para ele 1000 vezes para vir para a igreja comigo. Já falei para ele 1000 vezes para procurar o caminho do Senhor. E Deus está dizendo para você mais uma vez, irmã: sobre a minha palavra, se aproprie da salvação dos teus e lance a palavra do Senhor sobre ele. Aleluia. Lance a palavra de salvação. Se aproprie das bênçãos de Deus. Você é filho. Você é filho do Criador. Você é filho do Deus Altíssimo. Ontem eu estava estudando essa palavra. E aí eu estava ali ouvindo um louvor em inglês. Estava ali ouvindo um louvor em inglês, cantor americano. Eu fiz na faculdade até o 3º período de inglês. Quando chegou na parte de fonética eu desisti. Mas a minha paixão, irmãos, é aprender a falar fluente inglês. Eu falo alguma coisa, mas eu quero falar fluente. É um dos meus maiores sonhos. E eu estava ali ontem ouvindo aquela cantora cantando, alguma coisa eu entendia, outras não. Eu falei: Senhor, me dá a habilidade de entender. Assim como eu entendo a minha língua materna, que é o português, me dá a habilidade de entender o inglês. Mas o meu eu, ao mesmo tempo, o meu eu espiritual disse assim para o Senhor, mas o meu eu carnal falou assim: ah, mas é a língua deles. E para eles é fácil, assim como o português para a gente é fácil, que a gente é criado, nascido desde bebê, ouvindo isso, o português. E na mesma hora, o Espírito Santo falou para mim: se aproprie. Tudo pode, você tudo pode. Nada é impossível. Se aproprie. Olha que maravilha. Que Deus foi confirmando essa palavra no meu coração. E que nós, irmãos, na nossa condição, muitas das vezes, na nossa pequenez, a gente acha que não é possível. A gente acha que é grande demais. Mas tem um segredo em toda essa
maior segredo aqui dessa passagem foi o fato de Simão ter dado ouvido à voz de Deus. Simão deu ouvido à voz de Deus. Ele negou o eu dele e preferiu dar ouvido à voz de Deus. Eu estava ouvindo um pastor anteontem, e um pastor falava espanhol e inglês ao mesmo tempo, né? Ele ia falando a passagem e ia pregando em espanhol, que é a língua materna dele, e de repente ele virava para o inglês. Graças a Deus que Deus me deu, né, um bom entendimento ali, né? E o que ele dizia ali é que ele era, por profissão, um vendedor de plano de saúde. E aí ele chegou diante de um homem que tinha muita situação financeira, mas aquele homem, ele era aleijado, ele não andava, ele tinha as pernas dele atrofiadas, paradas, por motivo de saúde. E aí aquele homem chegou para vender plano de saúde para essa pessoa que precisava. E aí durante ali, o momento que ele estava tratando com o homem, ele terminou de tratar, fez a venda do plano de saúde e saiu. No momento que ele estava saindo, o Espírito Santo virou para ele e falou assim: volte lá, porque eu não quero vender plano de saúde, eu tenho uma obra maior. E ele falou: mas eu vou voltar e vou falar o que para esse homem, se a necessidade dele eu já atendi? Ele falou: volte lá e ouça a minha palavra. E aí ele ouviu a palavra daquele homem, e ouviu a palavra do Senhor, do Espírito Santo, e foi até aquele homem. E chegando naquele homem, ele com um olhar, dessa vez como cristão, e não como vendedor de plano de saúde, perguntou àquele homem se ele queria receber uma oração. E ele foi até aquele homem, orou aquele homem, e pôs as mãos sobre ele. E na mesma hora que aquele homem estava ali sentado com as pernas entrevadas ali, ele começou a gritar e falava assim: o que você está fazendo? O que você está fazendo? E ele só orava, o servo de Deus só orava. E aquele homem falou assim: as minhas pernas estão queimando, as minhas pernas, eu não estou sentindo mais as minhas pernas, elas não estão mais entrevadas, agora eu posso sentir o sangue correr, e elas estão queimando, porque ele ouviu a voz de Deus, ele foi e cumpriu o desejo de Deus, e não somente o desejo dele, mas ele deu ouvidos à voz de Deus. E assim também, irmãos, na nossa vida, Deus quer que nós sejamos obreiros provados e aprovados. Nós temos que dar ouvidos à voz de Deus, porque tem pessoas que vem a ordem de Deus, vem a palavra do Senhor, mas ela quer fazer do jeito dela. Ela quer fazer como ela acha que é o certo. Ela quer fazer as coisas no tempo dela. Da última vez que eu estive aqui, eu preguei que eu estava desempregada, as irmãs já estão sabendo do meu testemunho. Na minha consagração, a senhora chegou um pouquinho tarde, não pegou, né? Chegou, já tinha tido a oportunidade, né? Juntamente com o pastor, e não ouviram o meu testemunho. Eu estive aqui, da última vez, pregando, e eu estava desempregada. Não sei se a igreja vai lembrar disso. Mas eu estava esperando uma porta de um concurso que eu havia feito em 2016. E o Senhor Deus já havia me feito a promessa. E eu estava aguardando no Senhor a promessa se cumprir. Só que para eu entrar nesse concurso, nessa oportunidade, eu fiz esse concurso em 2016 porque era um sonho da minha vida. Eu, desde os 12 anos de idade, eu quis ser professora. Desde os 12 anos de idade, eu queria ser professora de criança pequenininha, de 8 anos, 9 anos, até 10 anos.
que é a primeira parte do ensino fundamental. E eu falava para minha mãe, eu vou ser professora. E a minha mãe falava assim, não, você não vai ser professora não. Vai fazer computação, vai fazer informática. E aquilo me desanimava, porque ardia no meu coração o desejo de ser professora. E aí minha mãe falava assim, não, você não vai se casar, vai ter filhos. E aí, irmãos, quando o pai e a mãe não sabem orientar direito os filhos, né? Resta o quê? O nosso interior falar ao nosso coração e nos guiar a nossa própria vida. E aí eu fui fazer faculdade, e aí eu me formei professora, mas eu não me formei professora de pequenininhos, eu me formei professora dos grandões, ensino médio, final do ensino fundamental, que é o 6º ano, eu me formei professora de português ali. E aquele desejo continuava no meu coração, aquela insatisfação, aquela coisa incompleta. E eu falei assim, quer saber, eu vou voltar, não é humilhação, não é me desprezando, me menosprezando, mas eu vou voltar para o ensino médio. Eu vou voltar e vou fazer a minha complementação, minha formação de professoras. Isso eu já tinha mais de 30 anos. Eu já tinha mais de 30 anos. Eu já estava grávida do meu primeiro filho, quando eu decidi voltar. E aí eu voltei, me formei, já tinha feito concursos, outros concursos não passei, ficava por um ponto, uma questão, e eu sempre tentando. Aprendi as coisas que eu deveria ter, os diplomas que eu deveria ter, encontrei o Senhor Jesus na minha vida, e aí isso aí fez toda a diferença. Então hoje eu tenho 48 anos. Sabe quantos anos eu esperei, irmãos, para que o desejo do meu coração se cumprisse? Eu esperei 35 anos. 35 anos. Ano passado eu tomei posse, mas não foi uma posse assim, suave, foi um profundo, que eu tive que descer ao mar alto com Deus. Foi um profundo. E ali eu me formei, eu passei por mais ou menos umas 5 tentativas para passar nesse concurso. E eu já estava ali igual Pedro, Senhor, para mim dá mais. 5 vezes tentando, essa é a última vez. Não dá, já estava cansada. E aí naquela última vez, em 2016, eu fui e consegui na risca. Passei na risca. Nesse meio tempo, meu esposo ficou desempregado e ficaram 2 desempregados. Com mais um filho que surgiu, que veio, que era a promessa do Senhor, fiquei com 2 filhos, os 2 desempregados. E Deus sustentou a nossa vida com uma mulher e um homem aposentados. Eu vi o azeite da viúva transbordar. Eu vi o azeite da viúva transbordando na minha casa, no profundo que Deus estava me levando, durante a profundidade que Deus estava tratando comigo. Ele não me abandonou, e aí Ele providenciou tudo. Eu sustentando 2 filhos, 2 adultos, pagando apartamento, irmãos. Pergunta, quando faltou alguma coisa para mim? Nunca. Nunca faltou nada. Os meus filhos sempre tiveram um plano de saúde. Os meus filhos sempre estudaram em escola particular. Sempre. Sempre Deus providenciou tudo. No profundo, Deus providenciou nesse tempo. E ali, eu esperando. Um concurso, ele dura em média 4 anos. São 2 anos, com renovação por mais 2. Sabe quanto tempo o meu concurso durou até que eu fosse chamada? Aprenda uma coisa: se Deus tiver que parar
teu favor. Não anda um ponteiro do relógio, não cai uma folha de uma árvore, não cai um cabelo da sua cabeça, sem a permissão de Deus. O meu concurso, até eu ser chamada, levou 7 anos. O concurso só leva 4. O meu Deus estendeu até 7. Até que eu fosse chamada. Veio a pandemia, o prefeito lançou um decreto que todos os concursos deveriam ser congelados na contagem do tempo. Olha como Deus é maravilhoso. Como Deus é tremendo, irmãos. E quando eu fui chamada, eu fiquei reprovada na perícia. Eu passei por várias etapas de prova prática, prova de fono, prova de tudo que você possa imaginar. Perícia médica te revira do alto até embaixo. Tudo. E no dia que eu cheguei lá naquele consultório, que era a última instância para eu tomar posse, a doutora tirou a minha pressão. Aí ela tirou minha pressão uma vez e me botou sentada e foi me analisar o restante. Joelho, braço, perna, tudo. Manchas pelo corpo se eu tivesse, tudo. E aí ela falou assim, põe a sua roupa que eu vou ter que tirar a sua pressão de novo. Quando ela falou isso, eu falei assim, aconteceu alguma coisa? Ela falou, sim, aconteceu. A sua pressão está 22. E eu não posso deixar você seguir daqui adiante. Você vai ter que ficar retida. E ali o chão, 35 anos eu esperando para tomar posse da minha vitória. E ali o chão se abriu. Imagina como é que eu fiquei com Deus. Mas eu, Senhor, eu prego a tua palavra. Mas eu, Senhor, eu te conheço. Senhor, eu que sou formada, eu que tenho meus diplomas, eu que suei para voltar e pagar os meus... Olha o Pedro aí, irmãos, que faltou. Senhor, sobre a tua palavra, não é sobre a minha, não é o meu querer, é o teu querer, Senhor. O que o Senhor Deus tem, porque, irmãos, aprenda uma coisa, quando Deus para o servo dele, não é à toa. Deus tem um propósito. Todos os nossos passos já são contados por Ele. E aí eu fiquei retida. E eu desejava ir para uma escola que era pertinho da minha casa. Eu ia andando todo dia e voltava. E a menina que estava atrás de mim na chamada passou à minha frente e assumiu exatamente aquela escola. E eu falei, Senhor, ela tomou a minha vaga. E eu fiquei revoltada. Eu falei, eu não quero ir para Maré, porque eu prego a palavra, o Senhor quer me levar para Maré para pregar para os bandidos. E eu não quero, eu tenho filho para criar. Olha, eu falando com Deus, irmãos. Quem sou eu? E Deus, ó, silêncio. E eu me descabelando toda, revoltada. E eu falava, Senhor, eu não aceito isso, mas por quê? E eu sem entender, irmãos, a gente não consegue enxergar um palmo diante da nossa frente sobre o nosso futuro. A gente não consegue. E aí, irmãos, Deus é tremendo. A doutora passou 3 exames para eu fazer. Exame de esteira, exame de mapa, tudo. Ecocardiograma, passou eletro, passou tudo. Os exames deram todos perfeitos. E eu voltei para uma junta médica. 3 médicos, agora não era mais um. Eram 3 me analisando. E quando eu entrei lá, depois de muito jejum e oração, debaixo de aceitar a vontade de Deus, não era a minha, de entender que se eu estava passando por aquele processo, não eram os meus pés que estavam me dirigindo, era a mão do Senhor na minha vida. E eu falei, Senhor, faça a tua vontade e não a minha.
E eu entrei ali dentro daquele consultório, eu me arrepiei toda, irmãos. A doutora que me atendeu falou, você não tem nada. Pode ir, vai pegar sua turma, vai assumir a sua turma, vai escolher escola. E Deus me colocou lá numa escola com sucesso. Escola Municipal Carlos Chagas. E eu entrei ali. E quem eu conheço ali naquela escola? Eita, Deus forte. Eita, Deus. Aleluia, Jesus. Eu me rendo ao poder de Deus a cada dia. Eu encontrei ali a missionária Luciana. Ela, sem me conhecer, ela percebeu imediatamente que isso tudo era um plano de Deus. E através da vida dela, do esposo dela, Deus cumpriu outra promessa na minha vida, que era me fazer missionária. Você vê, ela conhece as pessoas dessa igreja que eu amo, que é a igreja de Cefeiros. Deus me tirou lá de Cavalcante, que é a igreja de amigos nossos, para me trazer para uma igreja, irmãos, e cumprir promessas na minha vida, quando Ele dizia para mim que eu ia pregar para o mundo inteiro ouvir. Hoje a gente prega para as nações, e Deus assim faz coisas que a gente não entende. A gente não sabe os propósitos de Deus na nossa vida. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você nessa noite, nessa manhã, que é o quarto mover de Deus através dessas redes. Deixa as redes, serem o teu testemunho. Deixa as redes por obediência a Deus. O último passo aqui é que quando as redes são deixadas, isso significa renúncia. Isso significa que não mais o seu eu, ele fala com você, mas quem fala é o Espírito de Deus. E assim todas as coisas acontecem. As promessas do Senhor para Pedro era que ele se tornasse pescador de homens. Deus estava ali, diante dele, usando as redes físicas para mostrar que dali em diante ele usaria redes espirituais. Isso é tremendo, irmãos. É tremendo o que Deus faz na nossa vida. Deus nos chama e nos faz promessas, mas nós precisamos primeiro nos apropriar delas. Precisamos, segundo, dizer, Senhor, eu dependo de Ti. Saber que nós temos que renunciar a tudo aquilo que nos prende. Saber que nós não temos mais livre-arbítrio. Quando nós aceitamos ao Senhor, é Ele que rege a nossa vida. É Ele que dirige os nossos passos. E aí sim, irmãos, depois disso tudo, o grande milagre acontece. Amém, irmãos? E até aqui eu quero agradecer a minha oportunidade para essa manhã. Que o Senhor Deus coloque essa palavra no teu coração. Porque muitos hoje só querem buscar a bênção. Você vê o jovem que esteve aqui hoje de manhã pedindo oração. Não está com o coração quebrantado. Quem está com o coração quebrantado se joga. Fica até o final, até o amém. Suga o máximo possível. E não despreza. Então assim, ele com certeza vai precisar ser lançado ao mar alto. Para ter mais intimidade, para ter mais profundidade com Deus. Não cabe a nós o julgamento. Não cabe a nós o julgamento. Cabe a nós o viver a palavra de Deus, irmãos. E assim eu agradeço a minha oportunidade nessa manhã.